Se você está sonhando em construir a sua casa, mas está achando muito caro contratar aquele arquiteto top para fazer o projeto da sua casa, fique aqui comigo que nós vamos explorar hoje se vale a pena ou não você contratar aí um bom projeto. Olá, meu nome é Diego, eu faço parte da equipe do Tamo Junto na Obra. Por aqui a gente ajuda você a construir a casa do seu jeito com orçamento controlado, do início ao fim. E hoje a gente vai fazer um bate-papo Tamo Junto na Obra, que é uma série de vídeos que a gente vem aqui, esclarece todas as dúvidas para você poder construir a sua casa com muita tranquilidade. E hoje a gente vai falar sobre um tema super legal e eu particularmente gosto muito, que é o projeto. Será que vale a pena mesmo investir aquela grana no seu projeto para você ter tranquilidade lá na sua casa? Ou será que não tem esse retorno todo? Vamos descobrir? Bom, pessoal, hoje eu queria começar esse nosso bate-papo com uma parte um pouco mais conceitual aí. O que é projeto? O que você entende como projeto antes de começar aí o projeto da sua casa? Tem um livro aqui que eu costumo usar para administração de projetos e ele fala um pouquinho aqui do conceito de projeto que pode ser aplicado aí de diversas formas. Liga só, o projeto, né, a palavra projeto ela pode ser usada aí com vários sentidos. Intenção, né, eu tenho um projeto de fazer alguma coisa, com um ideal, um projeto de sociedade, um esboço, ainda não é um livro, é apenas um projeto ou um projeto de lei, ou mesmo um desenho técnico, né, um projeto da nova casa e uma concepção física de um objeto. Né, a nova casa é um belo projeto, e aí o pessoal usa muito isso daqui quando quer falar de design. Bom, aqui hoje a gente está falando do projeto que é o projeto técnico, é um desenho, um documento técnico que é exatamente a receita para executar a sua casa. Pensa o seguinte, você vai fazer aí um bolo, né? E você não tem exatamente, né, como é que se faz esse bolo, como é que você busca as informações. Você busca uma receita. Nessa receita você tem os ingredientes, você tem exatamente a sequência em que deve ser feito o seu bolo, e você tem exatamente o tempo em que você tem que ficar fazendo um item A, o item B, o item C, da sua receita, como você deve misturar os ingredientes para você ter lá o bolo no seu final. O projeto, ele é a mesma coisa, ele é a receita da sua casa. Então você vai discutindo com o arquiteto e o arquiteto ele vai moldando o seu bolo ou a sua casa e depois ele transcreve isso tudo e vira lá um projeto, né? Ou ainda você pode fazer uma analogia com um mapa, né? Imagina você vai viajar, mas você vai viajar para algum lugar desconhecido. Hoje a gente usa muito o GPS que tem no celular, né, o Waze, o Google Maps. E o que esses caras fazem? Eles vão te dando todas as direções até você chegar ao destino final. O projeto ele vai dando todas as direções para que aquela construção, a sequência de serviços que vai virar a sua casa no futuro, seja executada de uma maneira organizada, bem pensada, planejada, otimizada, para chegar lá no resultado final, que é a sua casa. Então, hoje aqui a gente está falando do projeto, aplicando o conceito de um documento técnico, que é a receita, exatamente como deve ser feito, o que deve ser feito, com que material deve ser feito, né, a obra da sua casa. E, bom, quando a gente está falando aqui hoje, pessoal, não estou falando daquele print, por exemplo, que você vai lá no Google e coloca lá planta baixa de 2 quartos, 3 quartos e sai lá aquele esquema pronto, um layout, uma planta que representa ali simplesmente os cômodos, né, de uma casa. Na verdade, eu estou falando de algo mais abrangente hoje aqui, de todo o conjunto de documentos técnicos que contemplam, né, toda a parte que vem pré a obra da sua casa, antes da obra da sua casa, e que deve ser muito pensada. E se você acompanhar a gente aqui do Tamo Junto, a gente dá diversas dicas, diversas orientações dessa fase, que é uma fase anterior à obra, que é fundamental se você quer construir uma casa dentro do seu orçamento, controlando ele do início ao fim. Então, o projeto não é definitivamente aquela plantinha baixa que você pegou aí no Google, eventualmente para ter alguma ideia, né, ou que você desenhou, rabiscou aí no seu caderno. Isso daí é uma referência importante, mas que vai virar depois um conjunto de documentos que não tem só arquitetura, tem outras várias disciplinas, né, tem estruturas,
tem as instalações hidráulicas, elétricas, tem projeto de interiores, dependendo da complexidade de impermeabilização, de climatização, enfim, tem todo um conjunto de documentos técnicos que vai virar ali a receita, o passo a passo de como você vai construir a sua casa. Então, feito isso, entendendo o que é projeto, eu queria falar para vocês de um tema que eu achei num livro esses dias que eu estava lendo. Esse livro aqui, ó, ele chama Patologia das Estruturas, né? E o autor aqui, que é o Fabrício Bolina, ele fala muito aqui sobre como que acontecem os problemas nas estruturas que a gente vê por aí, né? E a sua casa, ela é uma estrutura, né? Ela pode ser uma estrutura de concreto, pode ser uma estrutura metálica, né? Tem diversos materiais, diversas tipologias estruturais que você pode escolher para fazer a sua casa. Inclusive, é um dos itens mais importantes na decisão do projeto. Se você quiser saber mais sobre isso, coloca aqui nos comentários que a gente pode fazer depois um bate-papo, tamo junto na obra, sobre esse tema, porque ele é muito relevante, né? Ele é uma das grandes alavancas de otimização do seu projeto, mas não é o bate-papo de hoje. Bom, o que o Fabrício disse aqui nesse livro que eu achei muito legal e quis trazer aqui para vocês hoje? Ele vem falando um pouquinho aqui sobre as patologias das estruturas. Né? O que é patologia? É um problema, é uma doença, né? O que é aquela estrutura que está ali se mostrando trincada, que ela está tendo algum problema depois da obra pronta. Isso é uma patologia. E aqui ele explora muito a origem das patologias. Então ele foi buscar aqui como referência um estudo da Helene de 2007. E esse estudo, ele mostra a origem mais corriqueira das manifestações patológicas, né, dentro de uma construção. E ele fala de algumas possibilidades. Então, os problemas das obras, né, da casa lá no futuro, aquela casa que você vê cheia de problema, pode vir de execução, uma execução mal feita, foi mal executado lá pelo pedreiro. Materiais, comprou um material de baixa qualidade ou não adequado para o uso que foi feito. O próprio uso, né, a pessoa usou errado a casa, um planejamento mal feito, uma sequência mal feita de execução e o projeto. E, pasmem, 40% dos problemas que vêm lá na hora que você estiver lá dentro da sua casa, morando com a sua família, vem da fase de projetos. Né? Tem aqui um gráfico, eu não vou conseguir mostrar para ele, que não vou ver se na edição a gente consegue recortar e colocar esse gráfico aqui na tela, mas 40% dos problemas que surgem lá na sua casa, né, na casa das pessoas, na verdade, das estruturas lá na frente, vem da fase de projetos. E é fundamental, então, que quando você estiver escrevendo a receita da sua casa, o bolo, a sequência executiva para fazer o bolo, para fazer a sua casa, que ela seja muito bem feita, escolhendo todo um passo a passo certo, os materiais corretos, indicando, né, de forma a atender às normas técnicas, para que lá na frente você não colha aí um problema, uma casa que vai trincar, que vai recalcar, que vai ter revestimento quebrando, que você vai ter uma baita dor de cabeça, um baita custo adicional para corrigir isso quando você estiver morando lá. Inclusive essa conta dá para fazer, nesse livro tem também, não vou fazer hoje não, posso fazer em outro bate-papo nosso, mas que fala exatamente que a cada real investido na fase de projetos, você economiza X na obra e X lá na frente no uso com, né, correções, etc. Mas deixa isso daí que a gente mergulha em uma próxima conversa. Bom, outro ponto que eu queria trazer para você é o seguinte. Um projeto, né, ele não basta estar certo. Porque estar certo, atender à norma, de verdade, é o que a gente espera, apesar de não acontecer sempre, dos profissionais que vão aí te atender, do arquiteto, do engenheiro, etc. Mas mais do que isso, é um momento em que você pode questionar e otimizar o seu projeto. Então vou voltar lá na receita do bolo. Você está fazendo um bolo para sua família, né? E eventualmente você começa a olhar lá, está falando lá 30 ovos, 5 quilos de farinha. Cara, você vai olhar e falar, rapaz, tem alguma coisa errada aqui. Nessa quantidade, tudo isso que você está colocando aí vai dar um bolo para alimentar uma paróquia inteira. Né? Não é possível. E aí você vai otimizando, né? A partir do que você vai vendo na sua receita, você vai diminuindo até o ponto de falar, olha, me parece mais razoável agora o que está escrito aí. Da mesma forma, um projeto,
ele te permite, antes de você ter a casa, de você olhar algumas etapas chaves e você otimizar. Então, isso, dentro do Tamo Junto na Obra, né, a gente desenvolveu um método que a gente tem lá 19 alavancas, que são o que olhar, né, e aí não só em projeto são 7, mas você tem todas as fases, terreno, em obra, na fase inicial, né, que é a Big Picture, como você olha para o seu processo e você vai otimizando. Então, fazer um bom projeto permite você olhar para essas alavancas e corrigir. Vou dar um exemplo de uma seguidora que esses dias mandou uma mensagem pra gente. Eu até já falei isso em outros momentos aqui no Tamo Junto. Né? Ela veio falando, né, a gente tinha feito um post sobre banheiro, né, sobre como você pode otimizar lá a área do banheiro, né, e você não precisa, por exemplo, ter um banheiro gigantesco para ter 2 cubas, 2 chuveiros, banheira. Você pode ter tudo isso e, né, aproveitando bem o layout do seu banheiro. E aí a seguidora veio mostrar pra gente, né, e na verdade veio falar pra gente que ela tinha construído a casa dela e ela descobriu, quando a obra já estava em execução, que o banheiro dela estava grande demais, grande demais. Porque ela entrou e falou: "Nossa, isso aqui dá para morar". O banheiro dela tinha 10 metros quadrados, tamanho de um quarto. E ela entrou e ela falou: "Que absurdo", só que não tinha mais o que fazer. A obra já estava em andamento, fundação executada, estrutura executada. E aí ela foi enxergar na obra que o projeto dela, né, previa um banheiro. Ela falou: "Poxa, né, eu não investia em um arquiteto que pensava com inteligência, né, no desenvolvimento do projeto e acabei aí colhendo uma obra muito mais cara, muito maior do que eu deveria, do que eu gostaria, né?" E aí ela se arrependeu, mas já era tarde. Agora ela vai viver lá com aquele banheiro enorme, que vai ter um custo enorme para fazer, depois vai dar um trabalhão para manter e vai dar um custo enorme, inclusive depois em manutenção, se quiser trocar revestimento e etc. Só vai dar trabalho. Isso tudo poderia ter sido observado se tivesse sido feita uma fase de projetos bem guiada, né, bem toreada pelo dono da obra e que essa receita fosse discutida, fosse questionada. E tem um outro exemplo de um aluno nosso que ele trouxe para a gente um projeto que ele estava executando junto ao arquiteto dele. E esse projeto, ele já tinha passado algumas fases, então ele estava na fase de fazer o posicionamento da casa no terreno. E quando a gente viu, estava um absurdo. Né? A gente, junto com ele aplicou ali alguma parte do nosso método e enxergou que tinha oportunidades de otimizações ali. Essas otimizações, para vocês terem uma ideia de ordem de grandeza, da importância de se discutir bem a fase de projetos. Essas otimizações fizeram que a fase de terraplenagem da casa dele, que estava em R$ 200.000, acredite se quiser, em movimentação de terra e contenções, fosse diminuída para R$ 20.000. E ainda a gente desenhou com ele uma alternativa e ele enxergou isso aplicando o método, que ele poderia chegar a R$ 5.000, ou seja, quase nada. Tudo isso discutindo um projeto, ou seja, investindo tempo, dinheiro e energia em fazer um projeto bem feito. E muita gente nesse momento pensa assim: poxa, mas é tão caro o projeto, cara, não sei se eu tenho esse dinheiro. Bom, é lógico, todo dinheiro ele tem que ser muito bem cuidado, né? O dinheiro é muito difícil de se conseguir, então tem que se investir muito bem, né? E eu entendo essa preocupação e eu entendo esse cuidado. Mas quando você olha o valor do projeto comparado ao valor integral da casa, se você realmente está pensando em construir uma casa, você vai gastar na fase de projeto, olha, de 5 a 10% do seu custo total. É muito pouco perto do benefício e do tamanho das otimizações que você pode ter. Então, projeto ser caro é só uma questão de você enxergar o impacto e todas as possibilidades que ele te traz, além de permitir você fazer a casa do seu jeito, de você ter um controle total depois da obra, do que é que vai ser executado, como controlar isso. Né? Isso tudo é possível através de um projeto bem executado. E um outro ponto que a gente ouve muito é assim: poxa, tudo bem, eu estou fazendo aqui um projeto, mas eu não tenho a mínima ideia de como que eu olho para ele.
recebi aqui do meu arquiteto, o 3D tá lindo, mas não faço a mínima ideia de como é que eu avalio se esse projeto tá bom, tá ruim, tá grande, tá pequeno, tá otimizado, não tá otimizado. E para isso, você, como dono de obra, precisa sim se capacitar. Você precisa sim de um conhecimento específico, mas aplicado ao dono de obras. Você não precisa ser arquiteto, você não precisa ser engenheiro, você não precisa saber mexer em software de projeto, né? AutoCAD, Revit, eu posso, SketchUp, eu posso falar um monte aqui. Você não precisa saber disso. Você precisa ter as ferramentas do dono de obra, né? Para que você possa cumprir ali um checklist, um passo a passo de análise e falar, cara, esse projeto está grande, esse projeto não é o que eu quero. Arquiteto, revise. Arquiteto, vai por essa linha. E aí você consegue guiar esse projeto. Então, quando você fala que existe dificuldade em olhar para um projeto, eu compreendo, ela é real, com certeza. Só que o que talvez esteja te faltando são as ferramentas certas, o conhecimento correto. Então, se você ficar aqui com a gente, seguir o nosso canal, seguir a gente lá no Instagram, você vai ver que a gente traz diversas dicas, diversas orientações e a gente vai te mostrar como você vai construir a sua casa do seu jeito e tendo um orçamento que você consiga controlar do início ao fim. Então, pode ser que esteja te faltando ferramenta e conhecimento. Mas se você me assistiu até agora aqui, quer dizer que você está em busca disso. E eu tenho certeza que você vai conseguir se você ficar com a gente. E é isso. E assim, pessoal, né, nesse tema projetos, eu queria que ficasse claro para você aqui. Existe um jeito errado de fazer isso. Um jeito que você acha assim, bom, primeiro, eu nem vou comentar construir sem projeto, porque isso daí é o jeito que não é para existir, né? Mas tem gente que ainda fala, não, tudo bem, eu vou fazer, mas olha, encontrei aqui um arquiteto que me vende um projeto pronto. Poxa, R$ 500 ele já me entrega o projeto pronto aqui para eu aprovar na prefeitura, né, para eu aprovar no meu condomínio, se você estiver construindo condomínio, etc. Cara, não caia nessa armadilha. Não é aí que você vai economizar na sua obra. Na verdade, um projeto mal feito, contratar um arquiteto que vai te dar um projeto pronto, que não vai olhar para o seu terreno, para as suas necessidades e otimizar a sua casa, é jogar dinheiro fora. Por mais que sejam R$ 500, R$ 1.000, não caia nessa armadilha. Encontre um bom profissional com referências na sua cidade, de preferência alguém que já passou por ele, falou, nossa, esse arquiteto foi atencioso, me ouviu, quis saber das minhas demandas, quis visitar o meu terreno. Esses caras são os caras que vão te trazer uma economia enorme. Eles se pagam N vezes. Então, não caia na armadilha, não faça do jeito errado de sair aí na linha de, poxa, eu vou fazer um projeto baratinho, vou comprar um projeto pronto. Não, não faça isso. E ó, quer sair daqui com uma dica de ouro? Anota essa daqui. Primeiro, né? Já estou partindo do pressuposto que agora você já entendeu que fazer um bom projeto é status quo de quem quer construir dentro, né, de um orçamento controlado, quem é que é a casa do seu jeito. Então, já entendi que você chegou até aqui, já se convenceu, falou, bom, beleza, eu vou fazer sim o projeto, é importante, vou procurar aí um bom profissional. Mas mais do que isso, a dica de ouro é, não pare no projeto arquitetônico. O número de pessoas que eu ouvi depois da casa pronta falando, poxa, poderia ter feito aqui um bom projeto de elétrica, que eu ia ter tomadas onde eu preciso e hoje eu não tenho. Bom projeto hidráulico, que evita o esgoto retornar, cheiro retornar para dentro de casa. Ter pressão correta no chuveiro, ter pressão correta nas suas torneiras, ter pontos onde você realmente precisa. Isso tudo vem dos projetos que a gente chama projetos complementares, os projetos que vêm depois do projeto de arquitetura. Tem um projeto complementar que ele é pouco falado, pouco valorizado, mas ele desenha a sua casa do seu jeito, que é o projeto de interiores. Né? Depois do projeto arquitetônico pronto, vem um profissional, aloca exatamente ali móveis, posições de tomada, posição de pia. Ele faz todo o desenho da funcionalidade do interior da sua casa. E aí, na sequência, você faz um bom projeto elétrico, hidráulico, de climatização, e aí você vai ter a funcionalidade da sua casa preservada, garantida, estudada, pensada. Então,
Não pare no arquitetônico. Quer sair com uma dica de ouro? Cara, não pare no arquitetônico. Faça um bom projeto e faça os projetos complementares. Eu nem vou falar do projeto de estruturas e o de fundação, porque isso daí é questão até de segurança, além de ser de economia. Olha, tem muito tema que a gente pode tratar aqui ao longo dos nossos próximos bate-papo. Tamo junto na obra. Eu queria saber de você. O que é que você tem dúvida? Toda semana a gente vai gravar um vídeo novo aqui, discutindo algum tema, trazendo insights, trazendo aí profundidade para você que é dono de obra e precisa dessa informação para construir com a casinha do seu jeito, com orçamento controlado do início ao fim. Então, comenta aqui embaixo que eu quero saber o que é que você quer saber mais sobre o projeto. Me fala que toda semana a gente vai trazer um vídeo novo e vai te ajudar. Continua aqui com a gente, que eu tenho certeza que essa casa sua vai sair do seu jeito, com um bom projeto, com uma boa receita de bolo, vai sair aquela casa primorosa, você vai ter muito orgulho lá na frente de você morar nela, levar seus amigos, seus familiares, etc. Beleza? Te vejo, ó, bate papo, tamo junto na obra, toda semana aqui no nosso canal no YouTube. Vem com a gente que você não vai se arrepender. Um abraço e tamo junto na obra.